Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a Unicentro. A proposta é sobre a violência política em um contexto de polarização. Vamos lá! O que a filha escreveu? Entre a urna e a faca, a regressão moral dos brasileiros. Olha lá, muito bem. O livro Incidente Antares, de Érico Veríssimo, retrata os conflitos internos entre as famílias de Chico Vacariano e Anacleto Campolargo no regime militar, pela divergência de opinião política. De maneira análoga à ficção, esse cenário é visto na sociedade contemporânea, já que a violência política alimenta um cenário polarizado em ambientes virtuais, materializando-se no âmbito social. E aí, veja só, eu quero que vocês procurem, né, sempre mostrar para a banca que a escolha do repertório, que a escolha da alusão, ela foi uma escolha intencional. Então, quando você me diz aqui, né, os conflitos internos, né, você poderia colocar, ó, já que a violência política alimenta um cenário polarizado, tal qual vivido vivido pelos personagens de Veríssimo. Tá vendo? Apenas para você mostrar para a banca que você não escolheu o repertório apenas por colocar, mas que ele está articulado ao seu texto, que ele está relacionado ao seu texto de uma maneira intencional, de uma maneira efetiva e de uma maneira que faz sentido, tudo bem? Primeiramente, percebe-se que a intolerância política é despertada no ser humano a partir de uma defesa extrema de um ponto de vista, rejeitando o pluralismo político. Seja por evitar usar adesivos nos carros, ou seja, por optar em não compartilhar em redes sociais, a liberdade de expressão é ameaçada pelo medo do julgamento alheio, concretizando a violência simbólica, explicada por Pierre Bourdieu, ao mascarar conflitos sociais nessas ações, um verdadeiro atraso moral. Assim, em um contexto polarizado, o meio virtual tornou-se o gatilho de uma arma perigosa, o extremismo político. Gostei bastante aí do seu parágrafo. Quero apenas que você cuide com a extensão dos períodos. Olha só, você acabou dando aí uma escrita um pouquinho demais no mesmo período. Aumenta um pouco aí a pontuação, usa os conectivos, articula um pouquinho melhor. E sempre que você for usar, né, a expressão explicada pelo autor, dita pelo autor, coloca postulada, coloca cunhada, coloca ressaltada, destacada, evidenciada, defendida, né? Fica melhor do que explicada, tá? Mas eu gostei bastante aí desse parágrafo, especialmente porque você focou no virtual, né? Você focou no virtual. Vamos lá. Ademais, é fato que o Código Eleitoral, no artigo 301, declara que usar a violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou a não votar é crime. Entretanto, isso não impede a população de agir de forma autoritária. Algumas pessoas, né? Então não generalize, não são todas as pessoas, são algumas. Grande parte da população, muitas pessoas. De agir de forma autoritária, o que evidencia uma negligência na aplicação das leis. Por um lado, essas falhas são persistentes há tempos, como, por exemplo, o caso, infelizmente não isolado, do jornalista Carlos Lacerda, em 1977, no regime militar. Por outro lado, em julho de 2022, Marcelo Arruda foi morto por um policial ao comemorar o aniversário com o tema do Partido Trabalhista, por PT. Portanto, mesmo com a diferença de 45 anos entre os fatos, é notória a regressão moral da população ao entrar em um túnel do tempo para reviver a censura e a repressão. Sente falta dessa questão da polarização. E aqui, ó, você já poderia ter feito essa retomada aqui ao Código Eleitoral em apenas um período, né? Você poderia ter reduzido isso quando você colocasse assim, ó. Ademais, ainda que haja
o Código Eleitoral que assegure, né? E aí você traz o Código Eleitoral, isso não impede que a polarização se materialize. E isso deixa evidente o quê? E aí você já traz isso, né? E eu só quero que você cuide, essa informação eu não sei se o Código Eleitoral ele é anterior ou posterior a isso aqui, tá? Para não ficar aí um pouco confuso e para não ficar, tá, mas nessa época nem tinha Código Eleitoral, tá? Eu só quero que você confirme isso, tá? Eu só quero que você confirme isso. Tudo bem? De censura, repressão, violência e polarização. Sempre que necessário, sempre que possível, melhor dizendo, traz as palavras-chave da proposta na sua redação. Logo, a violência política alimenta um cenário polarizado ao persistir atitudes intolerantes e lacunas na legislação vigente. Por isso, é de suma importância que a população tenha mais consciência em suas ações e que o governo seja mais presente quanto à aplicação das leis. Cabe ao governo ou ao poder? Qual poder que cabe, né? Aplicar as leis. É o poder legislativo? É o poder judiciário? Quem que é? Afinal, o objetivo é ter uma sociedade democrata e não uma que regride a tempos de representantes, né? Só ver aí a questão dos verbos, tudo bem? Uma sociedade o quê? É ter uma sociedade o quê? Tá? Aqui ficou um pouco confuso, né? E não uma que está regredindo, né? Beleza? Gostei bastante do seu texto, nós já estamos muito melhores, né? Gostei muito, aliás, da sua produção. Quero apenas que você fique atenta aí a esses aspectos que a Priscilane corrigiu no seu texto. Beleza? Bora escrever redação? Bora, minha filha!